Ok, vamos agora ao nosso segundo vídeo sobre o assunto dízimas periódicas. Muito bem. No nosso vídeo anterior, nós vimos uma maneira de transformar dízimas periódicas em frações conforme a definição de número racional, né? Numerador e denominador, números inteiros. O método que foi visto, nós vamos ver novamente nesse vídeo, porque ele se aplica a todos os casos e te permite transformar qualquer dízima em uma fração racional. Mas em seguida a gente vai ver outros exemplos apenas para demonstrar como o processo se torna rotineiro e pode perfeitamente ser ajustado a um método não muito complicado de se tratar todas as dízimas, transformando-as em uma fração racional. Vamos lá, vamos a mais um exemplo, né? Vamos dizer que a gente queira trabalhar uma dízima bem complicada como essa. Vamos lá, vamos pegar uma dízima como a dízima 12,3787878. Essa é uma dízima das mais difíceis da gente trabalhar, né? Porque você vê que o período dela aparece depois da vírgula, mas não imediatamente após a vírgula. Depois da vírgula nós temos o 3, que não faz parte do período, né? A dízima se forma com 787878. Então vamos àquele nosso método, né? Chamamos esse valor de x. E aí a gente tem que inicialmente fazer com que o período fique imediatamente após a vírgula. E no caso, nós temos que transportar essa vírgula para cá, para ele ficar exatamente antes de iniciar o período da dízima. Então, como a gente tem que deslocar ele uma casa, neste caso, né, nós vamos multiplicar por 10. Então, a gente diz que 10x é igual a 123,787878. Perceba que o nosso objetivo foi o de colocar a dízima imediatamente depois da vírgula, o que não existia logo de início. Agora a gente tem que pegar o período, aquela parte que se repete, e colocar antes da vírgula, ou seja, a gente tem que fazer essa vírgula se deslocar para cá, porque no caso, nesse exemplo, né, o nosso período é composto de dois algarismos, o 7 e o 8. Então a gente vai ter que pegar e multiplicar esse 10x por 100, vai ficar 1000, né? Ou pegar o x e multiplicar por 1000, né? Pensando para cá assim, né? Pensando aqui no início, tanto faz, né? Então 1000 vezes x vai ser igual a 12378,787878. Muito bem. A partir desses dois valores, o 10x e o 1000x, a gente pode fazer a nossa subtração. E aí nós vamos ter que 1000x menos 10x vai ser igual, como nesse caso, perceba que a dízima vai embora, vai ficar somente o 12.378 menos o 123. Né? Então, no nosso caso aqui, nós vamos ter que 1000 menos 10 é 990, e daqui desta subtração aparecem os 9 e os zeros,
E aqui nós temos que fazer essa subtração, que por sinal é bem simples, né? 8 menos 3 é 5, 7 menos 2 é 5 também, e 3 menos 1 é 2, e o 12 vem para cá. Então vai ficar 12.255, né? E aqui 990. Logo, o nosso x, que inicialmente era esse cara aqui, portanto uma dízima periódica, o nosso x vai ser igual a 12.255 dividido por 990. Como 12.255 é um número inteiro e 990 também é um número inteiro não nulo, nós concluímos então que x pertence ao conjunto dos números racionais. Ou seja, toda dízima periódica por esse método vai ser transformada numa fração racional, né? Apenas para a gente confirmar que nós fizemos a coisa correta, 12.255 sobre 990, a gente pode ir até uma calculadora e colocar 12.255 dividido por 990 e a gente encontra 12,378787878, onde esse último dígito não aparece 7 por conta do arredondamento da calculadora, né? Mas aqui nós temos a nossa dízima inicial, portanto fizemos corretamente o nosso trabalhinho aqui de transformar essa dízima complicada em um número racional, ok? Agora vamos à segunda parte. Vamos ver diversos exemplos. Se você fizer essa metodologia, você vai perceber que ela se transforma numa rotina, né? Então, vamos ver aqui as dízimas. Vamos começar das dízimas mais simples, né? Por exemplo, a dízima mais simples é essa, 0,222, ou seja, ela já está logo após a vírgula, ela já está se apresentando, né? E a parte inteira é nula, né? Então essa é a dízima mais simples que pode existir, né? Nesse caso, usando o método, nós vamos encontrar 2 sobre 9, né? Observe que a quantidade, você vai percebendo que a quantidade de termos da nossa dízima é a quantidade de 9. Então vamos para um outro exemplo bem legal, tipo 0,373737. Também é uma dízima simples, só que aparece em 2, então isso aqui vai ser igual a 37 dividido por 99. Um outro caso, para completar nossa conversa aqui sobre essas dízimas simples, vamos supor 402. Então temos aqui uma dízima com 3, o período composto por 3 algarismos vai dar 402 sobre 999. Eu quero ver isso na calculadora. Vamos na calculadora. Vamos colocar 402 dividido por 999 e temos aqui 402, ou seja, a nossa dízima. Vamos agora complicar um pouquinho mais os nossos exemplos, né? Vamos agora para dízimas um pouquinho mais difíceis. Por exemplo, 3,444. Nesse caso, a diferença é que nós temos um valor inteiro, o 3, né? E aí, isso vai exigir um pouquinho mais de trabalho. Mas na nossa metodologia, nós vamos pegar e isolar a parte anterior à dízima, que é essa aqui, e a parte posterior ao primeiro período da dízima, que no caso, como quem está se repetindo, é o 4, né? Então nós vamos ter inicialmente o 3 e o 4, 34, menos o 3, dividido pela quantidade
de algarismo da dízima representando 9. Então aqui nós vamos ter 34 menos 3, que dá 31 sobre 9. Vamos na calculadora? 31 dividido por 9, 3,4444. Legal, né? Agora vamos a mais alguns exemplos. Vamos lá, vamos colocar aqui 2,78333. Essa dízima já é das mais complicadas e mais difíceis, né? Mas o método que você encontra da mesma forma, usando aquela metodologia do x igual e tal, é antes da dízima é aqui, depois do primeiro período da dízima é aqui. Então vamos ter no numerador 2783 menos 278 dividido por quantos elementos tem no período da dízima? Só o 3, então é um 9. Quantos elementos depois da vírgula não fazem parte da dízima? O 7 e o 8. Então nós temos 0, 0. Ok? Esse é o caso mais difícil, mais complicado, mas não tão difícil de se tratar, né? Aqui nós vamos ter apenas que fazer essa subtração. Então vamos fazer ela bem aqui do ladinho. 2783 menos 278 vai dar 13 menos 8, 5. Aqui vai ficar 7 menos 7, 0. E aqui vai ficar 7 menos 2, 5. E aqui 2. Então nós vamos ter o nosso número racional 2505. Vou virar aqui o 500 dividido por 900. Confirma na calculadora. Por coincidência que daria até para simplificar, mas a gente vê isso a simplificação depois. Vamos lá, 2505 dividido por 900 é igual a 2,78333, né? 2,78333. Mais um último exemplo, em que pese o vídeo ficar um pouco mais longo, né? Vamos a um caso mais difícil de todos. Vamos lá, vamos colocar aqui uma dízima bem complicada. Vamos colocar 31,4839639. Como é que a gente faz para transformar essa dízima super difícil em uma razão racional, né? Pegamos antes da... Primeiro a gente identifica quem é que está se repetindo. 396, 396, 396. Ótimo. Separamos antes e separamos depois, né? Aqui nós vamos ter, depois da vírgula, 0, 0 e a nossa dízima 9, 9, 9. Certo? Então vamos ficar com o numerador 3, 1, 4, 8, 3, 9, 6, menos 3, 1, 4, 8, dividido por 9, 9, 9, 0, 0. Pronto. Aqui o trabalho vai ser só realizar essa subtração. Vamos fazer aqui no cantinho, né? 3, 1, 4, 8, 3, 9, 6, menos 3, 1, 4, 8. Vai nos levar a 16 menos 8, 8. 8 menos 4, 4. 3 menos 1, 2. 8 menos 3, 5. Repete o 3, 1, 4. E aqui nós vamos ter como a nossa fração 3, 1, 4. 5, 2, 4, 8. Dividido por 99.900.
beleza. Eis aí a maneira matemática da gente chegar usando o x igual e fazendo as multiplicações até chegar na transformação da dízima em uma fração racional, e uma metodologia que decorre deste processo, que é pela repetição do processo, a gente acaba memorizando o que acontece e fazendo de uma forma mais direta a transformação de qualquer dízima, por mais complexa que seja, em uma fração racional, portanto, um número racional, um elemento do conjunto dos números racionais.